agora, meus irmãos, para a meditação nesta noite, eu gostaria que nós abríssemos no mesmo texto de Êxodo capítulo 3, versículo 1 a 22. Êxodo, segundo livro das Escrituras, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 22. Por favor, Êxodo capítulo 3, versículo 1 a 22. Eu sei que é uma leitura um pouco longa, mas nós faremos a leitura completa do capítulo 3, versículo 1 até o versículo 22. Vamos lá? Êxodo capítulo 3, versículo 1 até o versículo 22. Todos encontraram? Acompanhe a leitura do capítulo 3, versículo 1 a 22. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho do Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei Faraó, para que o tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado do povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Esse é o meu nome eternamente. Assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto que vos tenho que tem sido feito no Egito. Portanto disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e o ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles, depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Que Deus os abençoe. Eu sei que é uma leitura um pouco longa, mas eu preciso dessa leitura para que nós meditemos nessa noite. Meus irmãos, talvez uma das páginas mais desconhecidas da nossa história, da história brasileira,
seja as páginas da época da escravidão, nós muitas vezes não temos conta, nós não nos damos conta de quantas coisas aconteceram em relação ao período da escravidão. E nós vemos, o que mais choca no período da escravidão é que as coisas que foram feitas são coisas tristes, são coisas terríveis, e são coisas que foram feitas contra seres humanos, que alguns acharam, por causa da cor da pele, não serem tão gente, tão pessoas, tão seres humanos, quanto quem tinha pele branca. E você vê as atrocidades que foram feitas contra as pessoas, né, negras, a raça negra. Nós vemos principalmente contra os africanos, que eram trazidos como animais para o nosso Brasil, para trabalharem. Mas a escravidão não se resume apenas aos africanos. A escravidão também, nas páginas da história, nós temos a escravidão dos nativos, dos índios, que eram obrigados a trabalharem também como animais, não ganhavam o que deviam, não tinham nenhum cuidado, nenhuma atenção e eram tratados como um objeto na mão daqueles que queriam alcançar o que desejavam. E as páginas da história são terríveis. Se você ler um livro do Castro Alves, Navio Negreiro, você percebe como os escravos eram transportados como animais. Eram transportados como animais. E você percebe uma coisa também, não somente transportados como animais, eles eram tratados como lixo. Se algum morresse no navio, sendo transportado da África para o Brasil, simplesmente pegavam o morto e jogavam no mar. E do Oceano Atlântico, que corta entre o Brasil e a África, nós temos milhares e milhares e milhares de corpos de escravos que eram capturados e foram jogados ali, tratados como descartáveis. E no dia da ressurreição, como diz o texto de Apocalipse, o mar dará os seus mortos. O mar dará os seus mortos. E é interessante, não somente transportados como animais, não somente descartados como lixo, mas eram tratados sem nenhuma compaixão. Sem nenhuma compaixão. Porque você imagina que eles eram trazidos para o Brasil e onde eles trabalhavam? Eles trabalhavam nas regiões mais quentes do Brasil. Mais quentes porque a cana-de-açúcar precisa de região quente. E eles trabalhavam ao raiar do sol até o fim, e ali trabalhando sob o sol forte, sem nenhum tipo de 13º, sem férias, sem fundo de garantia, sem auxílio doença, sem nada. E principalmente muitos acorrentados e apanhando o dia inteiro. E você não para por aí, não eram tratados apenas sem compaixão, eram tratados também sem piedade, sem nenhuma piedade. Você observa alguns documentários, algumas fotos também do período da escravidão, você observa as chamadas senzalas. As senzalas eram onde eles dormiam, e você vê lá um galpão sem nenhuma comodidade, sem nenhuma piedade, sem nenhum colchão, e praticamente dormindo no chão, e muitos acorrentados. Trabalhavam um dia inteiro debaixo do sol e de noite iam dormir no pior que fosse possível. Sim. E agora eu gostaria de perguntar para vocês, qual era a esperança dos escravos? Qual era a esperança dos nativos, dos indígenas, quando caíram nessa escravidão, quando se viram aprisionados por uma escravidão? Qual era a esperança deles? Será que eles desejavam um libertador? Será que eles desejavam alguém que se levantasse e olhasse por eles, lutasse por eles, tivesse compaixão deles, tivesse piedade deles? Será que eles em algum momento no seu coração desejaram isso? Será que nas noites da senzala, nas noites que estavam ali depois de dias cansados, terríveis, será que eles ficavam pensando nas noites, será que alguém um dia olhará para nós e sentirá a nossa dor e se levantará para nos ajudar? Eu tenho certeza que muitos deles pensaram em um libertador. Muitos deles pensaram em alguém que olhasse por eles e pudesse fazer alguma coisa pelaquela situação que eles estavam vivendo. E é exatamente a mesma coisa que o povo de Deus estava passando no Egito. É exatamente o mesmo estado de escravidão, é a mesma maneira que eles estavam sendo oprimidos, que eles estavam sendo torturados, que eles estavam sendo até mortos. Porque os filhos, como nós já vimos em sermões anteriores, os filhinhos estavam sendo mortos, exterminados. Não há piedade para o povo de Deus no livro de Êxodo, no início do povo no livro de Êxodo, não há piedade.
Não há compaixão. E você vê que o povo de Deus caiu numa terrível agonia, sofrendo no Egito. Mas a pergunta é, será que haverá um libertador? Será que alguém olhará para a condição do povo de Deus? Será que alguém se levantará para fazer alguma coisa pelo povo de Deus? E Êxodo então se levanta, as páginas de Êxodo se levantam para nos mostrar que não é um homem que se levanta para olhar pelo seu povo. Não é alguém que se interessa, não é alguém que tem compaixão, não é alguém que tem piedade, mas é o próprio Deus se levantando para olhar o seu povo, para ver o seu povo, para saber o que o povo estava passando e começar a atuar para libertar o seu povo. Observe comigo, capítulo 3, versículo 7, como Deus fala com Moisés, dizendo para Moisés, capítulo 3, versículo 7, disse o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Extraordinário. É um dos versículos mais extraordinários desse texto, porque Deus se levanta para dizer para Moisés, falando da sarça ardente que estava pegando fogo, que não se consumia. Deus fala para Moisés, eu vi, eu ouvi, eu conheço o sofrimento do povo. Mostrando que não é um Deus que fica lá em cima, como nós pensamos domingo passado, não é um Deus que fica lá em cima e não se move, mas é um Deus que vê, é um Deus que ouve, é um Deus que conhece o sofrimento. Não é um Deus que está longe de nós, mas é um Deus que veio, está conversando com Moisés da sarça ardente. E muito mais, é um Deus que mostra conhecimento do que nós estamos passando. É um Deus que sabe o que nós sentimos. É um Deus que sabe o que nós estamos vivendo. Então Deus se revela para Moisés dizendo, eu vi, eu ouvi, eu conheço o sofrimento. Então o próprio Deus se levanta para mostrar para nós quem Ele é. E o interessante, meus irmãos, que a Bíblia é extraordinária, e ela muitas vezes ela faz a comparação entre quem é o Deus verdadeiro e quem são os ídolos. A Bíblia diz assim que os ídolos, eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Então a Bíblia mostra que os ídolos, eles não têm essa capacidade de saberem, de poderem ver o que está acontecendo, muito menos de poderem ouvir as pessoas. Eles não podem conhecer, porque eles não existem. Eles só são produzidos pelas mãos dos homens, mas têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, não conseguem conhecer, não conseguem se mover, não conseguem estender o seu braço. E em contraposição, a Bíblia vem mostrando que o Deus verdadeiro, Ele vê, Ele ouve, mas muito mais Ele age, porque é um Deus que é vivo, é poderoso, é verdadeiro. Se você olhar no livro de Reis, Elias leva os profetas de Baal ao Monte Carmelo e coloca um sacrifício, e eles diziam que Baal existia, e Elias diz, então vamos ter uma prova se verdadeiramente existem, esse Baal existe. O Deus da fertilidade, o Deus da chuva, vamos ver se esse Baal existe. E chamou todo o povo, e ele sobe com os profetas, e ele diz assim, vamos colocar aqui um sacrifício, vamos colocar lenha, vamos colocar água, vamos colocar 12 pedras, e vamos fazer um teste para ver se Deus existe. Se é o meu ou se é o de vocês. E o teste vai ser o seguinte, ninguém vai acender um fósforo, ninguém vai pegar fósforo, nós simplesmente vamos orar, e se o Deus verdadeiro, se Baal for verdadeiro, ele vai fazer descer fogo, e o sacrifício vai ser consumido com fogo descendo do céu. Mas se não for, eu vou orar para o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e ele responderá com fogo. E os profetas disseram, não, vamos fazer esse teste, para ver que Deus é esse. E eles colocam, e então os profetas começam a orar, começam a fazer suas danças. A Bíblia diz que eles começaram a se cortar, e ficam uma manhã inteira, e chega um momento que Elias diz assim, cadê o Deus de vocês? E ele faz uma pergunta irônica, diz assim, será que ele foi ao banheiro? Gritem mais alto. Gritem mais alto para ver se ele ouve. Gritem mais alto, clame mais alto. E eles ficam a manhã inteira fazendo isso e Baal não responde. Porque ele não existe. Ele não pode ouvir, ele não pode ver, porque ele é diferente, ele não existe. O nosso Deus, sim, ele de fato existe. Ele vê, ele ouve, ele fala que conhece o sofrimento. Então Elias, é extraordinário o livro de Reis, dizendo que Elias então fez apenas uma pequena oração, dizendo, Senhor, eu sei que Tu és
vivo, eu sei que tu és poderoso, eu sei que o Senhor existe, e mostra para esse povo quem tu és. Desce fogo sobre o sacrifício. E com uma pequena oração, não é a grande oração dele, o fogo desce do céu, consome o sacrifício, consome a água. A Bíblia diz que até as pedras foram queimadas pelo fogo que desceu, para que Elias mostrasse para o povo, dizendo: olha quem é o verdadeiro Deus. É um Deus vivo. É um Deus que vê, que ouve, que se move. É o Deus que Êxodo está apresentando para o seu povo. É um Deus que está atuando na história. Um Deus que não permanece de braços cruzados quando as coisas estão acontecendo. Ele está agindo na história. Ele poderia ver, mas poderia continuar de braços cruzados, mas não é o que ele está fazendo. Ele está exatamente agindo para atuar sobre o seu povo, para atuar na história. Deus ouviu, Deus viu, mas principalmente o que Êxodo vai apresentar é que Deus agiu. Deus viu, Deus ouviu, mas Deus agiu na história. Você percebe exatamente ele agindo nesse momento em Êxodo. O povo está oprimido, o povo está sofrendo, o povo está sendo torturado, os filhos do povo de Deus estão sendo mortos, e Deus então vai se mover para trabalhar nisso. O impressionante, meus irmãos, quando nós lemos Êxodo capítulo 3, é impressionante que esse Deus que age na história, ele se relaciona com pecadores. Quando nós lemos o capítulo 3, diz o seguinte no primeiro versículo: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça não se consumia, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. O impressionante é que no capítulo 2, o capítulo 2 termina mostrando que Moisés matou um homem. Que Moisés matou um homem, que ele saiu, viu a aflição do seu povo, matou um homem, escondeu debaixo da areia e fugiu para Midian. E lá ficou. Então, no momento em que Deus vai levantar um libertador, no momento em que Deus vai levantar alguém para ir libertar o seu povo, Deus poderia olhar assim: espera aí, eu vou escolher agora quem eu vou escolher, eu vou escolher quem? Vou procurar então uma pessoa que seja boa, uma pessoa que seja legal, uma pessoa que todo mundo deu um nota 10 para ela, uma pessoa que não tenha defeitos. Eu vou escolher uma pessoa que não tenha defeitos. Mas o livro de Êxodo vem mostrando que Deus não faz isso. Se ele fosse escolher alguém que não tem defeito, ele não escolheria ninguém, mas a si próprio. E o capítulo 2 mostra Moisés tendo matado um homem, e no capítulo 3 Deus vem conversar com ele. Com esse homem que tinha matado um homem. E pior ainda, para nossas consciências, nós achamos que as pessoas são boazinhas, e o pior ainda, Deus vai trabalhar nesse homem que assassinou um outro homem para se tornar o maior líder, abaixo de Jesus, é o maior líder de Israel. Mas Deus vai conversar exatamente com ele. Deus chega na sarça e diz: Moisés, aproxima-te, vem cá. E então, o que Deus está fazendo na história? Não simplesmente ouvindo, não simplesmente vendo e falando que conhece o sofrimento, mas se envolvendo na história, se relacionando com homens pecadores, trabalhando na vida de homens pecadores. Deus não procurou um santinho, Deus foi ao encontro de um homem que era pecador. E nós olhamos que interessante, no Novo Testamento, Jesus no Novo Testamento faz a mesma coisa. O Deus Emanuel faz a mesma coisa. Em Mateus capítulo 9, quando o Senhor chama Levi, logo após chamar Levi, o Senhor vai e se assenta para jantar, para se alimentar com pecadores, a Bíblia diz. Pecadores e publicanos. Então aqueles que se achavam santinhos lá disseram assim para os discípulos: Senhor, mas o mestre de vocês se assenta com pecadores? O mestre de vocês se relaciona, ele chega perto de pecadores? E o Senhor disse assim: não vim chamar sãos, não vim chamar sãos, porque os sãos não precisam de médico. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Eu vim me relacionar com pecadores. Eu vim estar próximo de pecadores, porque o trabalho de Deus é transformar o ser humano. Ele chama pecadores, mas ele transforma pecadores. Não é
O Deus apresentado por Êxodo não tem diferença nenhuma para o nosso Deus Emmanuel Jesus Cristo no Novo Testamento. Ele se aproxima de homens pecadores. Não foi o Senhor que foi até Paulo no caminho de Damasco, e Paulo perseguindo cristão, matando cristão, arrastando cristão? Não foi ele que apareceu para Paulo no caminho de Damasco, e o Paulo cai por terra, e então Paulo diz: Senhor, quem és tu, Senhor? E o Senhor Jesus Cristo diz para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele vem se relacionar com Paulo, ele vem conversar com Paulo. Então o maior líder de Deus, sendo chamado agora, que estava casado, está apacentando ovelhas do seu sogro, está na terra de Midian, que tinha fugido do Egito, estava agora com 80 anos, ele tem 80 anos aqui, agora Deus se aproxima desse homem, um homem pecador. Tanto é que a pergunta de Moisés, vocês viram quando Moisés diz assim: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para ir lá? Ele sabe, ele tem consciência de quem ele é. Ele foi criado para ser príncipe no Egito, mas depois que ele cometeu aquela morte, ele fugiu e passou 40 anos sendo uma pessoa simples, apacentando o rebanho do seu sogro. O interessante, meus irmãos, nessa aproximação de Deus para com o homem pecador, para chamá-lo como líder, o impressionante é que Deus se aproxima. Deus se aproxima, Deus se relaciona com pecadores, mas Deus deixa claro que Ele e nós somos diferentes. Deus deixa claríssimo que Ele e nós somos diferentes. Porque quando o Senhor apareceu ali na sarça e chamou Moisés, quando Moisés começou a ir, Deus falou assim para ele: espera aí, Moisés, calma aí, vamos fazer o seguinte, antes de você se aproximar aqui, tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que você está pisando é santa. O Santíssimo Deus se apresentando por um homem pecador, um homem que tem defeitos, mas o Santíssimo Deus aí deixa claro para ele, mostrando quem ele é. Calma lá, tira as sandálias dos seus pés, porque a terra em que você está pisando é santa. E o Moisés, então, o texto diz que o Moisés temeu olhar para Deus, mostrando que ele já começa a perceber que quem está se relacionando com ele se relaciona com pecadores, mas não é igual a pecadores. Não é assim: eu vim se relacionar com você, conversar com você, está tudo certinho, você é pecador, você é defeituoso, não tem problema nenhum. Deus sim se relaciona com pecadores, mas Ele deixa claro para nós que Ele é santo. Tira as sandálias dos teus pés, porque a terra em que estás pisando é santa. É fantástico isso. Eu fiquei imaginando uma ilustração para nós imaginarmos quem é Deus. A Bíblia apresenta Deus com vestes claras, com vestes branquíssimas. Vestes branquíssimas. E eu gostaria que vocês imaginassem que Deus apareceu para nós de roupas branquíssimas. Aí Ele diz assim para nós: aproxima-te de mim, mas dá uma olhadinha na tua roupa que também é branca, porque a cada pecado que você cometeu, ela fez um pinguinho de sujeira na tua roupa. Dá uma olhadinha para a tua roupa, e antes de se aproximar de mim, dá uma olhada para a tua roupa. E a cada pecado que você fez, que você cometeu, de pensamento, de atitude, que você deixou de fazer, dá uma olhada, porque cada pecado fez um pinguinho de sujeira na sua roupa, e depois aproxima de mim, dá uma olhada na tua roupa. E eu pergunto para vocês, se nós olhássemos para nossas roupas brancas, mas com cada pecado um pinguinho, como é que estaríamos as nossas roupas? Como estariam as nossas roupas? E certamente, se nós tivéssemos temor e tremor, como Moisés teve, nós perceberíamos que, é um Deus que conversa comigo, é um Deus que vem e me chama, mas é um Deus que é diferente de mim, que eu tenho que temer. Eu estou diante de um Deus santo. Porque Moisés precisa entender que ele vai ao Egito, mas ele não vai em nome de qualquer Deus. Ele não vai representar qualquer Deus. Ele vai representar um Deus santo, poderoso, que age na história, que atua na história, que vê, que ouve, que conhece, mas que é poderoso e santo além de tudo. Olha o canto que nós cantamos: santo, santo, santo. O refrão dele canta santo, santo, e vai cantando, mostrando a santidade de quem é o nosso Deus em relação a nós. Deus se aproxima, meus irmãos. E o interessante, no texto, olhem agora o capítulo 3 novamente, o interessante é que Deus se aproxima e apresenta a sua identidade. Eu creio que todos nós adultos, nós já fomos em algum lugar que você vai fazer uma compra, você vai fazer alguma coisa, trocar um cheque, e alguém diz assim para você: por favor, sua identidade. Por favor, sua identidade. Então você pega, os homens pegam sua carteira, abre sua carteira, as mulheres pegam sua bolsa, a diferença é que o homem está no bolso, as mulheres na sua bolsa,
Mas os homens tiram do seu bolso, as mulheres abrem sua bolsa, pegam a identidade e mostram a identidade para que a pessoa olhe, confira e diga, não, é você mesmo. É você mesmo. E Deus faz questão de ir e conversar com Moisés e mostrar a identidade para Moisés. Assim, olha Moisés, eu estou aqui conversando contigo, mas dá uma olhada na minha identidade. Dá uma olhada quem sou eu. Para que você vá ao Egito e fale de mim para o meu povo, mas que meu povo saiba quem eu sou. Olha a Deus mostrando a identidade para Moisés, capítulo 3, versículo 6. Disse mais, Deus falando para Moisés, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Deus aqui está mostrando sua identidade. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés conhecia bem a história desses homens. Ele está dizendo, está vendo? Eu sou o mesmo Deus. Eu não sou um Deus que mudou, eu sou o mesmo Deus. E esses homens já estavam mortos. Capítulo 3, versículo 15, Deus repete isso. Olha o capítulo 3, versículo 15. Disse Deus ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Olha, interessante, Deus afirma que isso deveria ser lembrado de geração em geração, que nós deveríamos conhecer a Ele como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Por quê, principalmente? Por causa das promessas feitas, por causa da fidelidade, por causa das bênçãos prometidas, por causa do que Deus conversou com eles e prometeu. Capítulo 3, versículo 16. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. Deus por 3 vezes, Deus disse, olha, você vai falar que eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Não é qualquer Deus. Ele está se apresentando para Moisés, mostrando a sua identidade. Mas por que isso é importante? Por que isso é importante? É importante, meus irmãos, porque Moisés vai para uma terra, vai para o Egito, para ser o libertador do povo de Deus, para uma terra que tem vários deuses. Os egípcios eram politeístas. Eles adoravam vários deuses. Até a pergunta de Moisés feita, mas eu chego lá e digo que é quem? Eu falo que quem me enviou? Quem é que eu digo? Moisés sabia que os egípcios tinham vários deuses. Então seria mais um Deus. Só mais um Deus. E Deus não faz questão de dizer que ele tem um nome espetacular. Ele simplesmente diz, olha, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. É um Deus fiel, é um Deus que age, um Deus que conversa, um Deus que se relaciona, mas é um Deus fiel. Olha que interessante, os egípcios adoravam Anubis. Anubis era um Deus que tinha o corpo de homem e a cabeça de chacal ou cachorro. Não há um consenso do que era a cabeça. Mas ele era um corpo de homem e quando chegava aqui na cabeça, apenas a cabeça era a cabeça de cachorro ou de chacal. Mas sabe que interessante, o deus Anubis lá no Egito, que eles já adoravam, sabe que Deus ele era? Ele era o Deus dos moribundos, era o Deus dos doentes e o Deus dos mortos. Quando você ficava doente e morria, quem estava ali visitando era Anubis. E quando Deus manda Moisés ir ao Egito, ele diz assim, diga para eles que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó é quem te mandou. Ou seja, os 3 já estavam mortos. Mas Deus não manda Moisés dizer que Anubis mandou. Deus manda dizer que ele é o Deus daqueles que já se foram. Ele é o Deus, mas ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos, como o Senhor apresenta no Novo Testamento. Extraordinário, precisa ter uma identidade. Agora olha que interessante. Deus também, os egípcios também, adoravam Osíris. Osíris era o deus da vegetação, na vida do além. Ele era o deus da vegetação e do além. Agora, Deus manda Moisés para lá e Deus vai mostrar exatamente isso, que esses deuses não existem. E que Ele é o Deus que tem uma identidade verdadeira e que se apresenta para o seu povo. Olha que coisa curiosa, os egípcios adoram a Osíris, que é o deus da vegetação, é o deus das plantas, mas deixam de adorar o Deus verdadeiro, que criou o céu, criou a terra e, como a Bíblia diz, e tudo que nela há.
Então, quando Moisés chegasse, ele precisa apresentar quem de fato é Deus. Quem de fato é Deus? Porque o próprio povo dele está no meio do Egito e está aprendendo coisas erradas sobre Deus. Tanto é que eles vão apresentar depois que eles saem, mostrando que eles tinham uma cabeça influenciada pelos pensamentos egípcios. E Deus está mostrando quem de fato ele é. E Ra, que era o deus mais conhecido no Egito, Ra, deus do sol. Deus do sol, que também é um deus egípcio. Então, Deus manda Moisés apresentar a sua identidade, mas manda apresentar a identidade mostrando que Deus é diferente desses deuses. Que Deus, ele é por si só e não existem outros deuses. Agora, eu preciso fazer uma pergunta, meus irmãos. Como nós apresentamos Deus? Quando Deus conversa com Moisés, Deus assim, você vai dizer que eu sou assim. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de vossos pais. Agora, como nós apresentamos Deus quando nós vamos conversar com as pessoas? O que nós falamos a respeito de Deus? Moisés foi chamado para falar sobre Deus, mas para falar quem Deus é. Agora, quando nós estamos conversando com as pessoas, o que nós dizemos sobre Deus? Nós conseguimos apresentar esse Deus bíblico? Quem Ele é, que Ele vê, que Ele ouve, que Ele sabe o sofrimento, que Ele age? Nós conseguimos apresentar assim? Ou nós só usamos aquele Deus genérico? Ah não, Deus me ama, Deus te quer bem. Só usamos o nome Deus em vão, porque nós não falamos nada a respeito de Deus. Muitas pessoas falam de Deus, mas elas não conhecem nada de Deus. Quando Deus está mostrando que Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Ele mostra que é um Deus da história, é um Deus que se relaciona, é um Deus que quer ser apresentado como um Deus que está trabalhando. E nós precisamos apresentar para as pessoas desta forma, apresentar o Deus bíblico, o Deus de pessoas, o Deus que agiu na história, e o Deus que continua agindo e que agirá ainda mais, ainda na história que há de vir. Agora, eu gostaria de nós parássemos principalmente no versículo que tem aqui, que é extraordinário. Nós paramos a leitura no domingo passado nesse versículo. É que toda identidade ela precisa ter uma digital. Ela precisa ter uma digital. E as digitais que são colocadas na identidade, elas são únicas, não existem duas digitais iguais. É por isso que você pega e faz a sua identidade, até quem não sabe ler, até as criancinhas quando tiram a identidade e não sabem escrever, elas vão lá e colocam o dedo na tinta e depois fazem assim na identidade. Porque aquela pequena marca mostra que não existe ninguém igual a ela. Então aquilo vai mostrar que essa identidade é unicamente dela e ninguém mais. E Deus então manda Moisés mostrar essa digital no Egito. No versículo 13 e 14, o Moisés diz assim: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disseram, Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E Deus simplesmente se levanta, no sentido de crescer aqui. Esse versículo é muito poderoso, e Deus diz a Moisés assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Esse nome não é entendido. Muitas pessoas não entendem esse nome, porque Deus mandou dizer que Ele é o eu sou. Mandou você no Egito. Diga que eu sou que mandou. Mas essa palavra, esse nome de Deus, mostra que Deus é imutável, que Ele não tem mudança, que você pode confiar nele. O que Deus está dizendo, diga para eles que eu não fui e eu não serei. Eu sou o mesmo. Eu não tenho sombra de mudança. Eu sou o Deus, o mesmo sempre. Porque quando ele se apresenta o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, por trás disso estão as promessas feitas. Todas as promessas feitas que Deus prometeu que iria fazer. E o que ele está mostrando aqui é que tudo que ele prometeu não vai deixar de acontecer, porque ele não pode mudar. Ele é. Diga no Egito que eu sou. Quando nós olhamos para esse Deus, não é um Deus que as leis mudam, não é um Deus que os nossos pensamentos mudam, não é um Deus que qualquer coisa muda, é um Deus que sempre é o mesmo, independente que a sociedade pense diferente, mas Ele continua o mesmo e precisa ser conhecido como o mesmo. E Ele manda então
Moisés ir ao Egito e dizer assim, diga que eu sou o que te mandou. Diga que eu sou o que te mandou. Olha que coisa interessante, isso aqui a gente chama os princípios da imutabilidade. Isso aqui, para entender, eu pensei em 2 exemplos para nós entendermos. Quando você olha para uma flor, a florzinha vai, uma rosa, e ela vai desabrochando e o botão se abre e aquela rosa chega na sua plenitude da beleza e você admira aquela rosa extraordinária. Mas no outro dia, 2, 3 dias depois, você olha e nas pontas das pétalas já estão queimadas. Já estão queimadas. E você então olha depois de 15 dias, as pétalas começam a cair e elas caem e a flor se foi. Ou seja, a flor, ela nunca foi. Ela ficou sendo flor. Ela foi se desenvolvendo, mas num certo momento ela deixou e ela morreu e agora não existe mais. Se Deus usasse a rosa, Ele diria para você assim, olhe para mim. Olhe hoje para mim como rosa. E você olharia para a rosa e veria, olhe amanhã e olhe daqui 100 anos. E olha daqui 500 anos e veja se eu tenho queimadura. Veja se eu murcho. Veja se eu cai uma pétala de mim. E você vai olhar a rosa durante milhões e milhões e milhões de anos e a rosa será sempre a mesma. Há uma outra coisa que mostra a mutabilidade em nós, são as nossas fotos. Que nós tiramos as fotos e aí nós olhamos e achamos, nossa, essa foto eu fiquei muito bem. Eu fiquei muito bem. É aquela que a gente lança lá no Face, né? É aquela que no Face, essa aqui eu estou extraordinariamente bem, eu estou bem, peguei aqui, não peguei muito de lado, você escolhe isso aí. Tem uma que a gente sai com a papada, com a barriga, é assim. E a gente coloca no Face as fotos bonitinhas, diga que não é verdade. Hã? Quem é que coloca as fotos feias no Face? Nós colocamos as bonitinhas, mas as bonitinhas vão lhe dar uma dor de cabeça mais tarde. Porque as bonitinhas, quando você pegar daqui a alguns anos e olhar aquelas bonitinhas e comparar com as de agora, você vai dizer assim, barbaridade, como eu mudei. Como? Olha isso aqui. As mulheres começam a olhar, olha isso aqui. Os homens começam a ver os quilinhos chegando. Cabelos brancos, os não cabelos. E mostra-nos, o que as fotos mostram é que nós somos mutáveis, que nós mudamos, que nós estamos envelhecendo, que nós estamos morrendo. Mas quando Deus chama Moisés, diz assim, mostra a minha digital. Chega no Egito e diga para eles que eu sou o que mando. Não tem mudança. Olhem para a minha foto e jamais vocês verão uma mudança em quem eu sou. E quando Deus manda ele falar, dá para confiar, porque é um Deus que não muda. Se Ele diz isso para nós hoje, a gente pode confiar. Se Ele diz para nós amanhã, pode confiar. Se Ele te promete alguma coisa para daqui 1 milhão de anos, pode confiar. Jamais Deus vacilará. Deus é um Deus que se apresenta com sua digital, que Ele não muda, Ele é sempre o mesmo, fiel, verdadeiro. E Ele vai atuar para tirar do seu povo. Em Hebreus 13:8 diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Mostrando que o Deus Filho tem o mesmo princípio do Deus Pai. Ele é, Ele não foi e Ele não será, Ele é sempre o mesmo. Ele é o mesmo ontem, é hoje e o será para sempre. Mostra que Ele não muda, é um Deus que nós podemos confiar. Agora, meus irmãos, para nós caminharmos para o fim, é um Deus que se apresenta, é um Deus que vê, é um Deus que se relaciona com pecadores, é um Deus que mostra a sua digital, mas é um Deus que mostra que as suas promessas para Abraão vão ser cumpridas, Deus vai libertar como prometeu para Abraão, é um Deus que se apresenta mostrando que Ele é o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nós podemos ter confiança. Deus se apresenta como eu sou. Ele não é, como eu disse no domingo passado, como o Deus de Raul Seixas. Um Deus que está lá em cima e não se relaciona, não se envolve com a história, um Deus minúsculo, um Deus pequeno. E quando Deus se apresenta para Moisés, Ele dá uma demonstração de que Ele é de fato. Porque Ele diz certeza sobre o futuro. Ele não é um vidente que pega uma bola de cristal e diz assim, quem sabe isso aqui, há uma grande possibilidade de acontecer isso. Há uma grande chance de acontecer isso. Quando Deus se apresenta para Moisés, Deus dá certezas. Olha o versículo 17. Falando com Moisés, portanto disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra dos cananeus, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Deus está falando com Moisés assim, olha, eu vou fazer isso. Eu vou fazer eles subirem.
Eles estão escravos, estão sofrendo, mas eu vou fazer eles subir. Deus não diz assim, quem sabe. Chega lá Moisés e diz para eles assim, quem sabe Deus vai agir, quem sabe Deus vai fazer. Chega e diz para eles que eu vou fazer eles saírem. Por que ele vai fazer sair? Nós já conversamos isso. Ele disse para Abraão, antes de Abraão ter filhos, a sua descendência vai ser peregrina no Egito, mas depois de 400 anos eu vou tirá-los. E Deus está aparecendo aqui exatamente para isso, para dar essa certeza de que o que Ele prometeu, Ele está cumprindo. Aquilo que Ele disse, continua a mesma coisa. Ele não mudou, Ele é imutável, Ele é o eu sou e vai cumprir. Então é uma certeza de que Ele vai tirar, não é uma possibilidade. É um Deus que sabe do futuro. Olha, interessante, é um Deus tão poderoso, tão extraordinário, que é um Deus que sabe do futuro. Capítulo 3, versículo 19. Olha Deus falando. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. E já dá os avisos para Moisés, assim, olha, eu sei. Olha, como é que ele sabe? Ele sabe porque ele falou como as coisas aconteceriam. Disse para Abraão, o povo vai ficar 400 anos, mas depois eu vou libertar. E aqui, antes de Moisés pisar novamente no Egito, Deus já disse para ele, eu sei o que vai acontecer. Faraó não vai deixar ir. Eu vou ter que agir com um braço forte para que ele deixe. Claro que Deus poderia simplesmente agir uma vez só e libertar o seu povo. Mas quando Deus diz que Faraó não vai deixar ir, Deus novamente está mostrando que vai continuar se mostrando quem ele é no Egito. E para nós entendermos, meus irmãos, o Egito naquela época era a nação mais poderosa da terra. O Faraó se achava o representante dos deuses na terra. Mas Deus vai mostrar que o seu representante veio lá das terras de Midian, que apacentava rebanho. É esse que vai entrar no Egito e Deus vai usá-lo para libertar seu povo. E Deus vai trabalhar no Egito para mostrar quem ele é e envergonhar os deuses egípcios para todo o resto da história. Porque essa história bíblica é conhecida do resto da história que Deus foi no Egito e envergonhou todos os deuses egípcios. Então Deus está atuando para agir na história. Deus domina a história. Versículo 20, a gente está chegando nos dois versículos finais. Versículo 20. Aí Deus diz o seguinte, depois do 19. Portanto, quando o Faraó não deixar ir, portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele, depois vos deixarei ir. Deus já dá certezas. Sim, ele não vai deixar ir. Mas eu vou operar os meus sinais, os meus prodígios, e depois ele vai deixar ir. Deus já dá até o que vai acontecer novamente lá na frente. E não somente o que vai acontecer, Deus dá detalhes também. E detalhes que vão mostrar que até mesmo os pequenos detalhes da história são amarrados por ele. Porque quando ele fala com Abraão muito tempo antes, ele diz, olha, depois de passarem 400 anos, vão sair e vão levar riquezas do Egito. Ele diz para Abraão, e vão levar riquezas do Egito. Olha o que ele diz no finalzinho do capítulo 3. Versículo 21. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, e joias de ouro, e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei os egípcios. Fantástico. Deus tinha prometido para Abraão que iriam sair com riqueza. E Deus assim, eu vou agir, eu vou atuar, e depois as mulheres vão pedir joias, vão pedir roupas, e elas vão sair com joias, vão sair com roupas, as roupas das mulheres egípcias. Sabe por quê? Aqui é juízo. Porque os egípcios sempre oprimiram, sempre torturaram, nunca pagaram, nunca fizeram nada. Deus vai humilhar o egípcio, mostrando que agora a riqueza que eles conseguiram do próprio povo de Deus, eles vão levar do Egito. E o povo sofreu, foi torturado, mas agora quando os povos de Deus estão saindo, estão levando as riquezas dos egípcios, humilhando os egípcios. Mas Deus novamente mostrando que Ele está atuando na história, governando a história, que os detalhes da história estão dominados por Ele, são governados por Ele, que Ele é o eu sou, não muda. Meus irmãos, que lição nós tiramos? Eu creio que para a minha vida e para a sua vida, é de uma confiança num Deus que é imutável. É na confiança de um Deus que se relaciona com pessoas pecadoras. Mas talvez uma das maiores lições, talvez não a certeza para mim na leitura de Êxodo capítulo 3, é de saber que Deus não quer que nós saiamos por aí falando dele de qualquer forma. Ele quer que nós o apresentemos conforme ele é. Ele poderia ter dito para Moisés, vai no Egito e fala lá que qualquer Deus mandou, mas não.
Deus, ele aparece, ele quer que Moisés vá ao Egito e mostre certinho quem ele é, apresente quem ele é, dê detalhes de quem ele é. E assim nós devemos fazer, porque a nossa geração, ela se afunda em ignorância, ela se afunda em desconhecimento de Deus. É uma geração que a gente não sabe mais nem o que é Bíblia, é uma geração que as pessoas até dizem que são cristãs, mas não leem as Escrituras, não conhecem os textos bíblicos, não conhecem nada, e depois dizem assim, não, eu confio em Deus, eu creio em Deus. Qual Deus? O Deus que você inventou na sua cabeça? O Deus que você produziu na sua cabeça? Porque se você não lê, se você não conhece, se você não quer saber, então não diga que você conhece Deus, porque não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia se apresentou para Moisés e mostrou quem ele é e disse para falar que ele é assim. Assim é a nossa responsabilidade como igreja. Que Deus nos abençoe e nós possamos conhecer esse Deus cada dia mais, mas principalmente como responsabilidade durante a semana, apresentarmos para os nossos amigos, para os nossos familiares, quem é esse Deus, mostrando através das Escrituras quem é Ele. Meus irmãos, vamos orar, agradecer pela mensagem, pelo culto nessa noite. Agradeço a todos mais uma vez, os nossos visitantes. Espero principalmente que Deus tenha falado aos seus corações através da sua palavra e que nós possamos conhecer Deus a cada dia mais.